Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de Reforma Íntima. Boa noite também aos nossos amigos do plano virtual, que todos vocês sejam também muito bem-vindos. E aí, só lembrando que a gente trabalha de forma compartilhada, nosso estudo é dividido. Então, o expositor traz um tema e a gente pode colaborar, a gente pode contribuir, né? Então, fica a dica também para o pessoal do virtual, que eu vou entrar no chat daqui a pouquinho, eu vou participar com vocês do chat e os comentários que forem colocados aí por vocês serão trazidos aqui no presencial. E quem tiver algum comentário durante o estudo, fique à vontade para fazer, levanta a mão e o expositor abre para que todos possam participar, né? É uma alegria estar aqui mais uma vez na nossa quarta-feira. Vamos fazer uma leitura. Hoje quem vai trabalhar com a gente é o Carlos Gomes e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre terapia desobsessiva. Eu não tenho nem noção do que este homem vai dizer para nós sobre terapia desobsessiva. Aliás, você não vai dizer nada, né? Você traz de alguém, ou Kardec, ou Emmanuel, ou alguém trouxe alguma coisa. Então, o pessoal que tiver alguma dúvida, quiser, né, fazer pergunta e colocar alguma coisa durante o estudo, levanta a mãozinha e a gente vai participar junto, tá? Vamos fazer a nossa leitura de abertura do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco. Aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante. Porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequena semente. O cosmo é o resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequenas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. E a gente realmente é testado o tempo todo. Se a gente falha nas pequenas, nas grandes, então a gente vai ser uma catástrofe, né? Então é preciso que a gente dê valor naquelas pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes a gente não valoriza, a gente acorda de manhã, dá um bom dia de qualquer jeito, e aí não percebe o olhar do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho. A gente não dá a impressão que aquilo passou batido. Eu trabalhei 20 anos num lugar, foi preciso sair daquele lugar para quando eu voltasse lá, naquela rua, eu percebesse como era bonito aquele caminho que eu fazia todos os dias no automático. E a gente faz isso, a gente fica anos percorrendo a mesma trilha e não olha uma árvore, não olha um objeto, não olha nada ao nosso redor, porque a gente está com pressa, porque a gente tem que chegar no serviço no horário certo. Então, a nossa vida é feita de pequenos detalhes. Desde o nosso bom dia, de manhã, até o nosso boa noite no final do dia. E, às vezes, no final do dia, a gente não lembra o que a gente fez durante o dia todo. É preciso parar, refletir, fazer uma sessão de autoanálise, de autoconhecimento, para perguntar o que eu tomei café. Qual foi meu lanche da manhã? Eu nem lembro o que eu almocei. Tamanha é a pressa, tamanha é a correria, e a gente não dá atenção aos detalhes pequenos do nosso dia a dia. E a leitura faz essa reflexão, para a gente prestar atenção nesses detalhes. Para quando a gente tiver os grandes desafios, a gente está bem atento. Vamos fazer a nossa prece, né? Pedindo ao Pai que nos dê lucidez, que nos dê muito amor, que esteja ao nosso lado, nos amparando, nos acolhendo, porque nós somos frágeis. Nós somos cristais pequeninos que
que estão sendo lapidados com as provas do dia a dia. E é preciso que nós também nos amemos, para que tudo flua ao nosso redor. Que a espiritualidade amiga possa estar conosco hoje, neste momento, neste ambiente, possa nos acolher nos seus braços, nos intuir, ter palavras boas, generosas, nos auxiliar no conhecimento que nós vamos receber, para que daqui para frente cada passo seja abençoado, que a nossa vida seja melhor a cada dia. Obrigada, meu Deus, obrigada, espiritualidade que nos auxilia e que nos ampara hoje e sempre. Boa noite. Comentamos também virtualmente, em qualquer horário que esteja assistindo, e o público espiritual presente. Então, como a Lili falou, o que vamos trazer para a nossa reflexão não sai da minha cabeça, e sim de algum livro. Tá muito bem? É porque fica abafado, né? Também resfriado. Tá bom. Saiu deste livro, chamado Plenitude, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pela sua mentora, Joana de Ângeles. E um dos capítulos tem esse nome, Terapia Desobsessiva, para nós pensarmos nesta noite. E antes, vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que inicia a segunda obra de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, quando ele pergunta: há espíritos? O que ele quer dizer? Nós acreditamos que existem espíritos? Nós aqui presentes, acreditamos que existem espíritos? Levanta a mão quem acredita que existe espírito. Todo mundo acredita que existe espírito. Então podemos conversar a respeito de espíritos. Coloquem no chat aí quem não acredita. E aí nós vamos lá em Allan Kardec, na obra básica, né, no Livro dos Espíritos. Tem um capítulo em que ele fala justamente sobre isso, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, existem os espíritos, todos aqui concordaram com isso. Agora, eles intervêm, de alguma forma, no mundo corporal? Pergunta Kardec. Veem os espíritos tudo o que fazemos? E ele responde. Ele não responde, os espíritos respondem a ele. Não respondem sim, respondem podem ver. Então, há uma possibilidade dos espíritos enxergarem o nosso lado aqui, porque eles estão no ambiente, numa outra dimensão, mas estamos todos juntos, né? Só que cada um vai olhar aquilo que lhe dá atenção. Então, pegando a reflexão que a Lili fez sobre a mensagem, às vezes a gente passa numa mesma rua, né? Quem é da biologia, quem é ambientalista, vai prestar atenção se há árvores naquela rua, né? Quem é consumista vai prestar atenção se tem lojas naquela rua. Quem é capitalista vai ver se tem um banco naquela rua, e quem é religioso vai ver se tem algum templo religioso naquela rua. E é a mesma rua, não é? E tem gente que não vê, né? Como a Lili acabou de falar, ela passou anos na mesma rua e não percebeu as árvores, porque já estava com a cabeça no serviço, quando se vai trabalhar. E muitos de nós fazemos isso, né? Então, nós prestamos atenção naquilo que é importante para nós. Os espíritos fazem a mesma coisa. Então, eles estão no ambiente, mas nem tudo eles enxergam. Eles vão enxergar aquilo que para eles é importante, está na sintonia, está na sua vibração. Então, sobre isso que eu gostaria que a gente começasse a pensar. E nós que somos espíritas, mais do que pensar e acreditar, mas no dia a dia, não tirar isso da cabeça. Porque a gente vem aqui, estuda, ouve, existe espírito, mas na nossa casa, a gente se esquece que eles estão lá. No nosso trabalho, a gente se esquece que eles estão lá na rua, né, dentro do nosso carro. Então, eles estão o tempo inteiro conosco, sim.
Então, não basta acreditar que eles existem, tem que lembrar, olha, eu não estou sozinho. Né? Tem alguém aqui do meu lado, dependendo do que eu estiver fazendo, tem um espírito familiar. Aqui, esse rapaz está estudando. Logo, vem um espírito que gosta de estudar aquele mesmo assunto, vai estudar com ele, vai inspirá-lo, vai estimulá-lo, vai amplificar, né, a sua assimilação do conteúdo, porque esse espírito também gosta de estudar. Né? E numa casa, dizem, né, alguns pesquisadores do espiritismo, que para cada um de nós encarnado, tem pelo menos 4 espíritos desencarnados caminhando conosco. Então, numa casa tem 5 pessoas encarnadas, né? Na verdade, tem 20 pessoas nessa casa. Só que nós temos que tomar cuidado com o seguinte: quando a gente fala, ó, Alexandre, tem um espírito aí do seu lado. Cuidado. Né? A pessoa, um espírito? Porque a igreja, por muitos anos, né, demonizou o espiritismo e os espíritos, e até hoje a gente tem isso no nosso imaginário. Né? Fala que é espírito, a gente já acha que é alguma coisa ruim. Né? Mas não, é a sua avó que está aí, que te ama, que vem assistir a palestra junto com você. Você tem medo dela? E por que a gente tem medo de espírito? A gente nem sabe qual é o espírito. E às vezes é aquele familiar que nos ama, vem nos auxiliar naquele momento. Né? E muita gente faz isso, né? Começa a rezar para quem morreu, me ajuda nessa prova que eu vou fazer, nesse concurso. Aí o espírito vem. Aí alguém vê e fala, nossa, tem um espírito aí da sua avó que você pediu para ela, a pessoa sai correndo. Não quer ou não quer? Né? Chama, mas não quer ver. Né? Então, é essa mentalidade de espírito, né? Que não são todos maus, porque os homens não são todos maus, tem que começar a repensar. Né? Aqueles que nos amam têm saudade e vêm nos visitar. E como é que a gente recebe uma visita em casa de alguém que nos ama? Né? Sai Satanás, né? Faz o nome da cruz, manda embora. A gente faz isso com o familiar que está do nosso lado. Não é para ficar chamando, mas não assustar quando a gente começa a falar aqui que existem 4 espíritos para cada pessoa, no mínimo. A gente ainda fala que se acotovela neles, né? E aí você entra num ônibus em São Paulo, no metrô, 6 horas da tarde, 7 horas da manhã, se acotovela em milhões de pessoas que estão encarnadas e nem conhece. A gente não sabe nem de onde vem, para onde vai, nunca vi e estou no meio deles. Por que assusta quando isso é invisível? Quando são os espíritos, né? Então, na verdade, quando você fez a pergunta, quem acredita em espírito, todo mundo levantou a mãozinha, é um pouco, né? Será que acredita mesmo? Quando vocês vão para casa, numa discussão, vocês sabem que tem gente, né? Nós temos essa real impressão que tem alguém do meu lado instigando para que eu brigue ou para que eu não brigue. Será que eu penso nisso? Né? Será que a gente tem? É uma reflexão muito profunda. Eu chego em casa e já falo assim, tô a fim de conversa hoje. Não, quando você fala com essa agressividade, você fala assim, não estou a fim de conversar com os bons, vem os agressivos aqui conversar com eles. E eles vêm mesmo. E eles vêm mesmo. A gente que ele quer. Com você de casa. É a gente que ele quer hoje. A gente sempre faz essa analogia, né, com o material e o espiritual, né? Você entrar aí no metrô da estação 6 horas da tarde, você vê, né? Toda vez que eu ia em São Paulo, eu lembrava da música do Padre Marcelo, no Senhor tem muitos filhos. Né? Porque em todo lugar que você vai lá, está cheio de gente. Né? Então, Kardec, não satisfeito, vai perguntar em seguida a questão mais conhecida do Espiritismo, que também a gente precisa acreditar além de guardar. Além deles nos virem, eles influenciam os nossos pensamentos e nossos atos? Né? Será? Os Espíritos dizem muito mais do que você imagina. Ele está te conduzindo na vida. Mas vamos entender esse dirigir, conduzir, né? Não somos marionetes de espíritos. Tá? Eles sugerem, influenciam mentalmente. A gente vai se quiser. Né? Então, eles vão ser aquela torcida. Não vai sim que vai dar certo. Ou seja, queria isso. Né? Senão a gente não tem livre-arbítrio. A gente é uma máquina, a gente é uma marionete. Tá?
Alguém quer falar alguma coisa? A palavra está aberta. Discordar, fala. Pai, Alex. Tem uma pergunta, eles ajudam a gente assim no dia a dia também. Sim. Essa é a pergunta que eu tenho. Se você tiver algum problema assim, se você pedir, como se diz, em oração, essas coisas, ele ajuda a resolver o problema, não ajuda? Resolver, não. Ele vai dar uma luz, né? Por isso que como é que a gente chama a ajuda do Espírito? Não chamando o Espírito, né? Parente de ninguém. Chama Jesus. Certo. Jesus vê qual é o Espírito mais próximo que pode nos ajudar e encaminha. É igual o Uber, né? O carro que estiver mais próximo, ele vem te buscar. Então, a mesma coisa. Aquele Espírito que estiver mais próximo, vem e auxilia. Né? Agora eu lembrei o que eu ia falar quando a Leila falou de estar num ônibus cheio. Quem assistiu o filme da vida do Divaldo Pereira Franco, ele que é evidente o tempo todo, ele na época ele era bonde. Ele entrou no bonde uma vez e não sentava, né? Aí o rapaz lá falou, mas você não vai sentar? Eu falei, não, mas tá cheio, não tem lugar para mim. E na verdade estava cheio de espírito. E só ele estava vendo. O bonde estava vazio, né? Com os olhos da matéria. Né? Inclusive ele até tentou namorar, mas quando a moça estava ali mandando ele sentar, ele não sentava porque tinha alguém ali, e só ele estava vendo. Então, ninguém vai querer namorar uma pessoa assim, né? Que vê coisas que os outros não veem. Mas é isso que o Espiritismo vem fazendo na nossa vida, quebrar paradigmas, educar nosso pensamento, nos auxiliar, que é possível, sim. Né? E, às vezes... Como é que é seu nome mesmo? Alex. Alex também? Alex Pai? Não, às vezes a gente está falando sozinho, pensa que está falando sozinho, né? Nossa, mas como é que eu vou resolver isso aqui? Aí vem, né? Outro dia eu estava até trocando uma torneira e estava difícil ali e veio uma intuição, né? Na borrachinha, aquece a borrachinha. Aí fui lá, aqueci, deu certo. Aí depois eu ri, falei, obrigado, espíritos, né? Torneiros aqui que estão comigo, porque você conversa com você mesmo e vem uma intuição. Então, nem sempre essa intuição é nossa, pode ser nossa, do nosso interior, mas também a inspiração o tempo todo, para o bem ou para o mal. É isso que estou falando. Me dirige. Fala, Alexandre. Falar da intuição, porque eu li uma coisa que a intuição é muitas vezes um mentor seu dando uma coisa, não vale. Na verdade, o conceito que nós estamos tem intuição e inspiração. Intuição é interna. Alguma coisa que eu já li, por exemplo, está guardado. Naquele momento vem, por exemplo, uma palavra. Mas por que eu tive essa intuição dessa palavra? Porque estava no meu inconsciente. E aí ela sai. A inspiração vem de fora. É o espírito que ele fala dentro da minha cabeça, como uma telepatia. Aí eu capto essa ideia. Nesse sentido. Quer falar? Mais alguém? E aí? Oi? Eu li uma vez um livro, até fiquei com isso na cabeça, preciso saber se era assim mesmo. Falando sobre a gente ter cuidado com os lugares que a gente frequenta. Aí falando de um pai de família, que ele passou num determinado lugar, e tinha um espírito com uma vibração mais baixa, até não condizia com a vibração dele, mas esse espírito acabou acompanhando ele até em casa. Não ficou com ele, mas começou a influenciar a filha adolescente dele. E isso é assim mesmo, porque eu fico pensando nas crianças, que a gente passa em tanto lugar, né? Sim, isso é possível. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho. Obrigado pela pergunta. Então, outra coisa que o Espiritismo nos ensina é sobre pensamento. O pensamento não fica dentro da nossa cabeça, ele irradia em todas as direções. Né? Está falando ali. Vai a quilômetros de distância. É igual um celular. Né? A gente conversa com pessoas de outro país naquele aparelhinho. Só que o aparelhinho é a mente pensante. Que eu vou pegar, irradiar e captar também essas energias, né? Essas ondas de vibração e até do espírito desencarnado. Tá? Então, tudo é pensamento. Nós somos frutos do pensamento de Deus, que fez todo o universo em forma de energia, em forma de ondas, e assim como tem ondas de celulares, né? O tempo todo aqui. E aí, dependendo do número, eu vou captar a mensagem. Nós temos ondas aqui o tempo inteiro, como isso aqui. Cada um que pensa num balão de gás. Cada um que pensa, o pensamento vai subindo. Está todo mundo pensando aqui. Eu estou vendo um monte de balão aqui coloridos, né? Das mais variadas cores, com o pensamento de cada um. Formas de pensamento. Formas de pensamento.
né? Então, se eu penso aqui em paz, sobe o balãozinho. A Lili pensa em paz, sobe o balãozinho. O Alexandre pensa em paz. Todo mundo pensando em paz, esses balãozinhos ou aquelas bolhas de sabão vão se fundir e formar uma grande bolha de paz, onde nós vamos, né, nos inserir nela e nós vamos nos sentir em paz. Então, quem é que faz a paz da minha vida e do meu ambiente? Né? Como a Lili lembrou no início aqui também, como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas em casa? Né? Como é que eu acordo e converso, dou um bom dia para quem está em casa, todas as pessoas da casa? Temos esse hábito, né? E, infelizmente, não é tão comum assim, porque tem aquilo quando se diz, né? A pessoa não me cumprimentou, você fala, ei, dormiu comigo? Não tem isso? É ironia, né? Porque quem dorme comigo eu não dou bom dia, né? Então, essa forma de nos relacionarmos em casa faz a paz da nossa casa, né? Porque se um acorda, eu já fala, ei, né? Acordou agora, ficou até tarde no celular, aí o outro já implica, aí já começa a guerra de manhã cedo, no café da manhã, né? Aí o dia inteiro a casa vai ficar em guerra. A guerra não é só nos noticiários, né? A guerra é mental, a guerra é ambiental. E nós podemos contribuir com a paz, pensando nela e fazendo com que ela se realize. Como disse Gandhi, seja a paz que você quer ver no mundo. A gente reclama do mundo, mas qual é a nossa contribuição para o mundo ser melhor? O mundo eu interno, meu ambiente, é onde eu me relaciono. Né? Aí eu vou atrair os espíritos de acordo com o meu pensamento. Né? Se eu penso no bem, vem um grupo, né? É como esse dirigir também, é como a gente quando entra na adolescência, né? E a voz dos amiguinhos da rua é mais forte do que os pais, né? Os amigos sempre têm razão. E aí começa, vamos, né? Começa a aprender a fumar, a beber, a fazer uma série de coisas, porque o grupo de amigos faz. Eles não estão me dirigindo, né? Eu estou fazendo o que eles estão fazendo, né? Aí, quando os pais cobram, né? Por que você está fumando? Aí você fala, toda a minha turma faz, eu faço também, né? Porque você fez outras coisas, porque todo mundo faz. Então, de certa forma, o grupo com o qual nos relacionamos nos dirige, falando dos encarnados. E aí tem os desencarnados que também dão essa ideia. Ou seja, egrégora maior influencia egrégora menor. Entendendo egrégora como? Egrégora maior influencia menor. Grupo de pessoas. Você pega e fala assim, eu vou na festa, não vou beber, não. Aí chega lá, tem 100 pessoas bebendo, é óbvio que você vai beber. Não tomora, né? É possível. Esse é o pensamento que a gente quer quebrar. É óbvio que eu vou beber. Não, não é óbvio. Eu tenho livre-arbítrio. A predisposição para que eu beba é muito grande, porque estou todos bebendo. Né? Mas eu tenho 10% de não, eu posso dizer não. Então, está em mim. Na verdade, eu tenho 100% de não. Depende de mim. Eu posso dizer não 100%. Até que ponto eu sou influenciado pela maioria? Porque tem um grande número ou tem um só. Porque às vezes um só é o suficiente para ficar do meu lado ali o tempo todo, como se fosse 200. Então não importa o número de pessoas, importa o quão eu estou disposto a fazer ou não alguma coisa. Sim. Aí que entra, né, a grande dificuldade do adolescente. Né? Porque ele ainda está se formando, não tem uma maturidade formada, até para dizer não à turma, e acaba sendo levado e até fazer coisas que depois se arrepende, ou que termina em desgraça, né? Tantas coisas que tiver acontecer aí, porque ele quer se enturmar. E se ele não fizer igual, ele vai ser alijado da turma, e ele não quer. Né? Então, todos nós já passamos por isso. Né? A gente teve que atender um grupo, porque a gente precisava da companhia daquele grupo, até achar um grupo onde a gente se sinta melhor e possa dizer não a determinadas coisas. Né? E isso, ao longo da vida, a gente vai tendo uma maturidade. Por isso que é importante, né, quando a família, já desde cedo, apresenta uma religião, qualquer que seja ela, a criança e depois adolescente, para formar grupos que pensem em Jesus, no Evangelho e no bem.
né? Porque a rua está cheia de espíritos encarnados que nem sempre querem o nosso bem. Essa é a preocupação de todos os pais, né? Saiu o filho, tem que deixar sair. Mas para onde ele vai? E às vezes hoje ele nem sai, né? Ele entra aqui. Para onde que ele está indo? Mais alguém? Quarta-feira para conversar. Tem uma outra pergunta. Pois não. Aí você fala, sai o filho. A gente não sabe para onde ele vai, certo? Mas a gente pode colocar um espírito bom perto dele para vigiar as ideias dele, pode? Sim, e deve. Como o senhor falou, a gente mora lá em cima e Jesus decide qual vai descer para acompanhar aquele rapaz. Não deixar ele fazer coisa errada, essas coisas e tudo. Né? Sim, deve. Por isso que o brasileiro tem o hábito, né? Vai com Deus, né? Que Deus te acompanhe. Né? E aí, quando ele fecha a porta e sai, fala, Jesus, toma conta. Né? É filho meu e seu. Né? Agora é contigo. Então, a gente orienta, né? Dá orientação, deixa sair e faz as preces, né? Para que, se ele não fez a prece dele, que a gente faça. E cada um de nós tem o que a gente chama de mentor. Outras religiões chamam de anjo da guarda. E o nome já diz, vai guardar. Né? Então, vai, pelo menos, influenciar a ele ter resistência para dizer não às situações difíceis que vai passar na rua. Né? Agora, como a Lili disse, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é escolha. O anjo da guarda ele não vai fazer por nós. Né? Ele fica aqui, ó, acho que você não deve fazer isso, mas já que você quer, não posso fazer nada. Né? E fica esperando o tom. A hora que cair, ele vai lá e levanta. É assim que a gente faz também com o pai e mãe. Você não faz isso. Oi? Ele fala, não, você conhece o pai, você não faz isso. Ou então, é interessante você falar isso, Alexandre, que às vezes o mentor, ele coloca uma cena na mente do filho, né? O pai falando, a mãe falando, não faça tal coisa, não beba bebida alcoólica, porque você sabe, tal. Então vem a cena do pai e da mãe assim, né? Mas aí você faz assim, coisa da minha cabeça. Sabe? Então, a lei da atração é o espiritismo prático? A lei da atração é o pensamento. O que a gente pensa, a gente atrai imediatamente. Né? Então, a gente tem que educar os pensamentos. Então, acordou, oração. Olha para cima e agradeça. Se estiver chovendo, se tiver sol, se não tiver, agradeça, porque a gente levantou da cama, abriu a janela, tem uma janela para abrir, consegue enxergar o céu. E estamos prontos para mais uma lição do dia. E tem gente que já reclama de sair da cama, enquanto tem muitos que não conseguem nem sair da cama. Mas a gente reclama demais. Isso aí já cai a vibração do nosso pensamento. Nós somos filhos ingratos de Deus. Nada está bom. Né? E ele fica aguardando a gente acordar. Na época eu fiz a faculdade, eu estava pesquisando sobre física quântica. Daí uma reportagem, acho que foi nos Estados Unidos, eles fizeram um trabalho de juntar, tipo assim, 300 pessoas no local e fazer pensamentos bons, pai, amor. E com isso, a cidade, acho que era Chicago, né? A criminalidade da cidade abaixou consideravelmente aquele período que eles fizeram esse trabalho nessas pessoas. Então, a força do pensamento acaba influenciando no espaço, nem você falou, quilômetros. Durante a pandemia surgiram vários grupos de oração, diferentes religiões, né? E isso auxiliou, de alguma forma, se conseguir a vacina, né? Se conseguir rebelar, né? Esse é o princípio da vibração, né? Do trabalho de vibração. Todos pensando no mesmo objetivo, para que juntem as bolhas numa única bolha só. Exemplo disso muito prático, a gente vivenciou no EMEC, que é o encontro de carnaval que a gente fazia antes da pandemia, dos jovens, e a gente fazia lá em Pouso Alegre, numa creche. Então, o pessoal do irmão Alexandre emprestava a creche para a gente ficava os 4 dias com os nossos jovens, a mocidade, os coordenadores, todos nós lá, fazendo dinâmica, prece, estudos, brincadeiras e tal. Era um encontro muito bacana, mas a vibração deles é muito elevada. E a coordenadora, a diretora da creche, no 3º ano, quando a gente voltou para lá, ela chamou a gente
e falou que a gente saiu e fomos para um sítio. E ela falou assim, olha, estou querendo cortar vocês de ir para sítio, não, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, mas pelo amor de Deus, não abandona nós não. Porque toda vez que vocês fazem um encontro, eu tenho mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses que as crianças da creche ficam em paz, mas numa harmonia. Não tem briga, não tem queda, não tem... Nada acontece. É uma paz que a gente não acredita. E depois que passa, é que volta à normalidade da correria, do estresse das crianças. Mas eles aproveitam do ambiente espiritual que a gente deixa lá. Com esse exemplo, a gente vê a importância de fazer oração em casa, diariamente, várias vezes ao dia. Mamãe me ensinou isso, né? A gente vai esquecendo ao longo da vida, achando que não tem importância, não dá tempo, deixa para amanhã, e a hora que a vida cai, aí a gente fala, ah, Deus me abandonou, por que deixou isso acontecer? Não, eu abandonei. A gente consegue olhar para a figura de Jesus e sentir raiva? Alguém consegue? Não? Você vê ali, é Jesus no quadro, né? Você olha para aquela figura e sente raiva? Tem um mau pensamento? Então, o mínimo para melhorar o pensamento, por isso a gente começa uma oração falando, pense em Jesus. Porque quando vem a gravura de Jesus, a gente sabe que tem toda uma história ali por detrás do bem, do amor, que ele é o amor encarnado na Terra. E isso, só de visualizar essa imagem, já nos faz bem. E aí a gente pronuncia o nome dele, Jesus. É uma vibração boa que sai da nossa boca e vai impregnar nos móveis, no teto, no piso, envolver as pessoas, e a gente conversa com ele. Jesus, permita que eu tenha um bom dia. Obrigado. É uma prece. Não precisa fazer, né, uma ladainha ali, porque cansa. Né? É com o coração. Não, então, se não quiser falar, você olha uma flor, olha o pôr do sol, e se maravilha, se admira com aquilo, fala, existe algo além. Obrigado por eu sentir isso, mais do que falar. Então, a prece é o tempo todo, tem que ser grato à vida, né? E principalmente também aos problemas da vida. Quando tem problema, a gente para de rezar, para de orar, para de conversar com Deus. Aí que tem que falar, né? Deus, o que você quer que eu aprenda com esse probleminha, né, que está à minha frente? Passa um tempo, você fala, Deus, obrigado, porque eu venci essa situação e hoje eu sou mais forte. Pode mandar outro, e vem outro, e vem outro, e a gente vai crescendo com os problemas, com o sofrimento, com as dificuldades. Não é rezar para tirar, tira esse problema de mim, não. Né? Problemas é para fazer a gente ficar mais inteligente. Me dê força para superar e fique comigo e vamos em frente. Fala. Tem uma pergunta que quando a gente está no meio desse problema, parece que a gente é mais forte que... Parece que tem algo assim em volta da gente, assim, que envolve a gente se torna forte mesmo assim, e depois que você passa esse problema todo aí o negócio fica calmo, parece que... Resolveu. Parece que você perde a graça daquilo que você passou, entendeu? Como se tivesse aprendido aquela lição. Exatamente isso. Se tivesse puxado sua orelha para você aprender, mas você parece que tem outro problema para você sentir aquilo de novo. Porque é gostoso estar no meio. É gostoso de sentir isso. É gostoso pro senhor. Não, gostoso, não tem aquela mensagem pegadas na areia, né, que nessa hora você só vê, né, uma pegada, mas cadê Jesus me acompanhando? Ele estava me carregando, por isso você só viu um par, né, de pegada. Então, nessa hora, né, igual quando a gente tem um problema na família, não vem a família ajudar quando morre, quando tem alguém muito doente, as famílias vêm, visitam, querem ajudar, né, no geral. Os espíritos fazem a mesma coisa, né? Vamos lá naquela casa, agora eles respeitam, a gente precisa chamar na oração. Né? A gente faz a oração, e o que é a oração? A oração não é trazer Jesus para a Terra, ele já esteve aqui, ele continua aqui. É a gente subir para alcançá-lo. Né? Então vai elevando, vai conversando, vai sentindo que a gente está flutuando. Aí enxerga Jesus e fala, vamos comigo, vamos atravessar esse problema. Né? Quanto, né? Nós que já temos uma idade de cabelo branco, a gente sabe quantos problemas tivemos para trás. Vamos lá,
Passamos por eles. Né? Então, é assim, né? Tudo passa. Certo. Né? Porque nós passamos por tudo, porque faz parte do nosso planejamento, faz parte do nosso aprendizado. Então, sempre agradecer. Né? Se alguém nos empurrar na rua, olhe para a pessoa e agradeça. Como fazia o mentor Chico Xavier para ele, ele entendia bem, mas é melhor agradecer do que xingar. Né? Porque xingar cai a vibração, agradecer você ganha de irmão. Então, no terceiro livro de Allan Kardec, no capítulo 28, item 31, fala-se o seguinte: em volta da Terra, no plano espiritual, existem maus espíritos. Né? Por quê? Porque nós somos um planeta, na escala de evolução dos planetas, ainda inferior. Por isso que a gente tem raiva, por isso que tem guerra, por isso que tem isso tudo que a gente vê, né, em nós e no ambiente. Mas nós estamos evoluindo. Né? E essa ação, né, desse pensamento desses espíritos, querendo influenciar negativamente o planeta, é chamado também de flagelo. Então, a gente pensa em flagelo, é enchente, terremoto, tsunami, pandemia, mas existe uma obsessão coletiva que também é um flagelo da humanidade, né? Porque faz parte desse mundo. Então, aquilo que ele me falou, eu fotografei aqui, ó. Estamos nos acotovelando, nem foi ela que falou, foi ela Kardec. Então, quando a gente está passando na rua, esses são os espíritos que estão vindo em nossa direção. Mas está tudo invisível, a gente não vê. Né? Mas dependendo do que a gente pensar, alguém olha e fala: oi, fala comigo? Né? Aí vem comigo. Aí é a pergunta da Thalita. Né? O seu pensamento atrai, né, a lei da atração. Então, cuidado, a gente tem. Então, a reforma íntima é isso: a gente se conhecer, se educar para se melhorar. Não é o outro que vai me melhorar, nem é o Espírito, nem Jesus. Jesus é o exemplo. Eu tenho que seguir. Né? Porque no Espiritismo não é Jesus que salva, como as outras religiões. Eu me salvo seguindo Jesus. Né? Porque a salvação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A modificação é íntima, por isso que é reforma íntima. Se eu não melhorar, não adianta. Né? Aí nós temos o que a gente acredita, que são reencarnações. Repetir de ano, vai repetindo infinitamente, até a gente acordar. Ah, é isso que é para fazer? Um dia a gente vai acordar. Ninguém disse isso, não é? Oi? Era isso para fazer, mas ninguém me frisou. Disse, há 2000 anos que estão dizendo, só que a gente não quer acreditar. Porque não quer sair da zona de conforto. Acreditar é mudar, e mudar dói. Né? A gente não quer mudar, a gente quer ficar do jeito que está. Então, eu quero aquela religião que me atenda, não preciso fazer nada, que Jesus vai me salvar. O Espiritismo fala: não. Você é responsável pela sua vida, você é autônomo e você vê o que você quer fazer. Jesus vai estar sempre junto, mas o livre-arbítrio, né, é uma lei e ninguém vai derrotar. Tudo bem? A gente fica meio assustado, né, quando vem no centro espírita, porque essas coisas não se falam, mas não. Professor, Oi. é bem engraçado falar, né? Porque as religiões falam, né? Que Jesus quer salvar o mundo. E aí a gente pensa, né? Se ele é tão misericordioso, né? Tão bondoso, não cabe a ele julgar se você vai se salvar ou não. É você mesmo que vai colher aquilo que você plantou. Então ele te dá a chance de você fazer por onde. Várias e várias e várias vezes, até você alcançar. Então, acho que isso que é o Jesus misericordioso, né? Que nós falamos. Não é o julgador, senão você vai ou você não vai. É a misericórdia divina nos deixar voltar, apesar de tudo que a gente fez lá para trás. Não dá uma única chance da gente errar ou acertar, porque a gente é imperfeito, né? Vou fazer uma analogia com os pais, né? A gente quer que os nossos filhos aprendam. Então, ele entrou naquela escola, não está conseguindo aprender. O que você faz? Vai para outra escola, contrata professor particular e faz tudo para aquela criança aprender. Né? Deus faz a mesma coisa conosco. Não está bom, vamos mudar de família, vamos mudar de local, vai mudando a gente nas encarnações e dando todos os recursos. Os recursos estão todos aí na natureza. Né? E a gente vai pegando, né? Aquela coisa, Deus não dá nada. Né?
oportuniza. Então, a gente está num banquete, tem uma mesa grande aqui, e a gente vai escolher o que quer comer, está tudo aqui. Então, o planeta é isso, é um grande banquete que está tudo aí. Quem vai escolher somos nós, até na nossa alimentação, nas nossas companhias, nas nossas leituras, nas pessoas com as quais convivemos, no curso que nós vamos fazer, qual profissão que a gente vai ser, né? Querer, está tudo aí. Né? E a vida o planeta é a grande escola para a aprendizagem do espírito. Né? O Espiritismo fala assim, vamos nos olhar e olhar o outro como espírito em evolução. Né? Fulano não é bandido, não é um assassino, ele está ainda com esse comportamento, mas ele é meu irmão em crescimento. Né? Ele mata alguém com a arma, eu mato alguém em pensamento, tiro da minha vida, né? Fico de mal com a pessoa. Não estou matando também? Fala aí. Então, a pergunta, o senhor falou sobre reencarnação, certo? Antes de você nascer na Terra, você já tem o previsto de trazer o que você vai ser, o que vai acontecer, tudo isso já é planejado. Né? Sim. E quando você nasce, assim, há uma, como se diz, eu li um livro uma vez, que quando a gente nasce na Terra, como se diz, há uma festa do outro lado, porque aquele espírito está preparado para as provas que vem. Existe isso mesmo? Sim, a gente vem de algum lugar. Certo. Nós deixamos amigos do outro lado, na espiritualidade. Né? E eles ficam na torcida, né? Não, você vai quando alguém entra no curso, né? A família te matricula ali, né? Naquele curso, quer que você saia, né? Veterinário. Então, não te dá todos os recursos, né? E na formatura é aquela festa. Nossa, formou, né? 4, 5 anos, 6 anos. A vida é a escola. Então, tem aquele que nos matricula, tem aquele que endossa, né? Não, eu confio que dessa vez o Alex vai dar certo. E assinou lá embaixo e está te acompanhando, que é o seu guia. Né? A gente tem alguém que avaliza a nossa vinda, né? E fica com a gente, acreditando na gente que a gente vai dar certo. E dá, gente. Hoje nós somos muito melhores do que na encarnação passada, com certeza. Né? E na próxima seremos melhores, porque nós estamos evoluindo. Né? Só que o nosso orgulho é que a gente já seja perfeito, seja Chico Xavier, seja... Né? Não, eles tiveram a caminhada deles. Chico Xavier não se tornou Chico Xavier nessa vida. Né? Em várias vidas, ele foi se melhorando, nessa ele já estava quase no finalzinho. Né? E a hora que a gente atinge, né, o conhecimento e a bondade que ele tinha, a gente está mais evoluído. E um dia nós seremos como ele, que via o outro como um espírito em evolução. E aí a gente tem que perder um hábito, né, que é um comportamento de muita gente. Não julgar. Né? Porque quando eu julgo o outro, eu estou me colocando superior a ele, como se eu não tivesse aquele defeito, ou em alguma... Ou essa existência, posso não ter sido assassino, mas e na outra? Né? Então, eu falo do outro como se eu não tivesse um passado assim, e não sei se já resgatei esse assassinato. E quando a gente olha toda a nossa história, né? Ontem mesmo eu estava assistindo um filme, né, dos Templários, daquela época. Precisava ter muito homem naquela época, né? Porque era só guerra, era só matança. E será que nós estávamos lá? Né? A história da humanidade, nós estamos nessa humanidade há quanto tempo? Agora, enquanto a gente está assistindo o filme, está gostando, né, de ver aquele sangue todo, porque ainda está aqui dentro, né? O templário com a espada na mão. Eu falo assim, parece que eu já vi isso. Parece que eu já vivi isso, né? Por que As que eu pessoas gosto? acham que são brasileiros, né? Não, eu sou brasileiro, da outra encarnação fui brasileiro. O Brasil tem poucos anos de descoberta. 500 Quantas anos. encarnações nós já não tivemos? Eu já tive, rodei o mundo aí, meu. Mundão. Muitos de nós viemos do velho mundo, né? Por isso que a gente gosta da Europa. Fala, já. E as pessoas que nascem psicopatas? A psicopatia é uma coisa que se chama de Deus. Sim, é uma limitação, né? Agora, em algum momento, ela adquiriu esse comportamento. E a gente traz essas tendências todas dentro de nós. Então, todas as encarnações para trás que eu tive estão aqui. Né? Então, o assassino está aqui, né? O psicopata está aqui. Então, por isso a gente não pode julgar, porque todo aquele que a gente julga está dentro da gente. Né? Porque eu sou humano como todo mundo. Então, o que o outro faz, eu sou capaz de fazer também para o bem ou para o mal. Né? Então, ele é como eu.
Né? Ele está psicopata agora por causa de um tipo de comportamento, mas será que eu já não tive? Ou vou estar? Né? Porque a loucura é uma coisa que pode, de uma hora para outra, a gente se desestruturar. Oi? Esses defeitos, eles ficam gravados nos Perispírito. perispírito. É. Né? E Mas aí, só no perispírito ou no corpo mental e dos outros? não, O perispírito é o corpo mental. o corpo mental é parte do perispírito. Né? Então, o perispírito, né, para quem não sabe, é o nome do espiritismo dado ao corpo do espírito. A gente é formado de espírito que não tem forma. Né? É o que pensa e sente. Em mim, sou eu, espírito. Só que quando você vê alguém que já morreu, nossa, eu vi um espírito. Não, você viu alguém num corpo igualzinho ele tinha quando vivo. Esse corpo igualzinho é chamado de perispírito, é a forma do espírito do outro lado. Né? E o que liga o espírito a esse corpo físico é esse perispírito. Né? Na verdade, eu li um vídeo lá da Erika Ramatiz falando que existem 7 corpos, né? Tem o último, Os livros esotéricos colocam vários corpos, né? Inferior. Porque, na verdade, vai ser uma energia com diferentes vibrações. Mas, igual ele falou, o perispírito é o corpo mental, mas eu não acho. O mental é um corpo igual ao espectro. Mas se você for ver, em termos de energia, é questão de nome. Né? Então, como existe no nosso lar, o André Luiz dormiu e sonhou. O perispírito dele estava dormindo. O que saiu junto com o espírito? Esse corpo mental. Mas saiu da onde? Do perispírito, estava tudo junto. É uma questão mais didática. Na minha cabeça aqui é que o perispírito é uma forma de corpo humano, assim, pode plasmar em qualquer formato, e o corpo mental não, ele tem forma única. Sabe qual é a esfera? Na verdade, ele é forma mental também. É o corpo mental, é o que envolve o espírito ali quando ele sai do perispírito. É uma parte do perispírito que vai sair. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Viu e saiu. Então, quer dizer que quando a gente dorme, a gente está sempre livre? Quando a gente dorme, uma das formas de sonhar é um desprendimento desse perispírito, que é que nem eu, né? Corpo igual. Só que ligado por uns fios, porque eu estou vivo. E ele pode ir a qualquer distância, pode ir até na Lua. Os cordões. Aí, quando alguém esbarrar em você, imediatamente você volta. Pode estar na Lua, você vem imediatamente. Porque às vezes a gente acorda e está... Então, lá você tem as mesmas faculdades, escuta, enxerga, conversa. Aí é como se a gente estivesse morto. Está no lado espiritual e vê os espíritos. Aí nós vamos ver nossas companhias. Quem tem muito pesadelo são os amiguinhos que estão vindo conversar. Uns sonham que estão trabalhando, né? Outros que estão estudando, outros que estão correndo, obsessor. Porque esses dias eu dormi, certo? Dormi à tarde. Aí eu estava no espaço, só que eu não sabia como reagir lá no espaço. Entendeu? Aí uma voz veio, eu não botei no vídeo. Aí uma voz veio e falou assim: é só cantar, meu filho. Aí quando eu comecei a cantar, só que não sai a sua voz, é normal. Você tá pelo pensamento. Tudo é pensamento. Entendeu? Aí aconteceu. Aí eu senti meu corpo vibrando e voltando para o lugar. E depois desapareceu a voz, depois nunca mais vi. É seu anjo de guarda, seu guia que estava te acompanhando. E a música é uma oração, a música é uma vibração, né? Que a hora que você cantou, você vibrou uma coisa boa. Cantar também ajuda em casa para melhorar a vibração. Músicas boas, igual essa que a Lili canta aqui, para harmonizar o ambiente. Né? Fala de Jesus, fala da vida, né? O papai falou sobre relatos de coisas. Eu vou contar rapidamente aqui. Uma vez também tem estado vibracional e eu ouvi vários espíritos em volta assim, da minha cama, rezando, orando Pai Nosso. Porque eu pensei, eles estão tentando me tirar do corpo, porque eles estavam orando e eu estava subindo, né? Aí sabe, eu fiquei com muito medo, eu falei, eu não vou sair não, vou ir no medo, porque eu vi esse tanto de gente aqui no meu quarto, então de espírito aí eu voltei. É aquilo que eu falei no início, a gente tem um inconsciente que espírito é coisa ruim. Se eles estavam rezando, será que era coisa ruim? Não é um medo já. Até um medo. O dia que as pessoas perderem o medo de espírito e de que é possível a comunicação com quem já desencarnou, isso vai ficar mais comum. Porque os espíritos, os familiares, aqueles que nos amam, eles não aparecem para a gente
né? Porque sabe que a gente vai assustar. Aí eles não aparecem. Agora, se a gente não tem medo, né, e aceita vir, a gente vai ver, né, ele vem ajudar, fala assim, ó, eu estou bem, tá? Tchau. Pronto, aí você fica tranquilo. A ideia é trabalhar cada Porque a vez gente tem muita gente que vem aqui e fala, eu queria saber como é que está meu pai, mas eu não quero ver, não. Pai. Deixou de ser seu pai, você deixou de amar porque ele é espírito, então você quer saber, mas não quer ver, aí quando aparece, você sai correndo como se ele fosse uma outra coisa que dá medo. É o pai, continua te amando. Ué. Pensando bobeira aqui, a pessoa falando ali na rua, né, no espaço, e a gente pensa assim, se tem espíritos maus, tem umas pessoas aqui maus, vamos dizer assim, um brincalhão, ele sabe assim, ó, tem um fio aqui, eu vou cortar. Tudo tem alguém que corta o fio, você fica, não consegue voltar? Não? Não, tem isso não. Aí é da misericórdia divina, pelo amor de Deus. Né? Ele pode te perseguir, né, você correr, né, mas na hora que você não pensa. Por isso que quando você tem um pensamento, você, como é igual o que esconde, né? O que você faz? Volta para o corpo. Você está ali. Porque em algumas igrejas faz esse negócio, a pessoa acaba saindo e indo tipo, no nosso lar, e chega lá e encontra o pai, o avô, e eles ficam falando, agora não é o momento que você vir, volte, e tem um perigo de ele ficar lá, não querer voltar, e ficar lá. Então eu acho que Não cortar, não corta. Não. Se cortasse, ninguém ia dormir mais, meu filho. A Thalita saiu lá. Aí isso que eu estava falando, ó. São as nossos pensamentos e gostos que atraem os espíritos. Então, as pessoas que gostam de bebida alcoólica atraem aqueles que também gostam. Né? Então, no bar está cheio de pessoas que gostam da mesma coisa. Né? E ali, né, se está olhando aquela moça, ela gostou dela, ela vai para casa e o espírito vai junto. E aí a família não tem o hábito da oração, começa a dar tudo errado dentro de casa, a criança fica doente, começa a chorar, não dorme à noite. Criança em casa é esponja, né? É o termômetro da família. Começou a ficar muito doente, começou a chorar muito, aumenta as orações, que ela está percebendo alguma coisa ali no ambiente. Então nós temos lá, aqueles, por isso que a pessoa que é viciada, é difícil ela parar sozinha. Porque ela não bebe sozinha, ela não usa droga sozinha. Aqui está ali, que você tinha perguntado. Né? Então, tem um bar, os espíritos que vão. Porque aquilo que a gente gosta, a gente desencarna e continua gostando. Não tem essa que morreu virou santo. Né? Então, você vê às vezes pessoas que gostam de ficar na rua, né? Andando, dormindo na rua, ela vai desencarnar e vai continuar na rua. Ela não vai para onde? Nem aqui ela não queria ir para casa, mas depois de que ela vai. Então, oração, né, para essas pessoas, para ela achar um caminho, né, que seja depois de morte. Então, tem os espíritos, né, que não têm boa aparência, que estão bebendo, estimulando a cada vez ele beber mais, mas também tem espíritos que vão lá auxiliar as pessoas a saírem, né, desse vício, desse comportamento. O Fernando fez um comentário e colocou: não basta buscar ajuda espiritual numa casa espírita sem antes se dispor a transformar-se, modificar velhos hábitos que vinculam a entidades de baixo padrão vibratório que os fazem adoecer. Ele já deu a resposta. Não, ainda vamos chegar. Obrigado, Fernanda. Então, a pergunta 467, vou dar um adiantado, que só tem 5 minutos. E aí, como é que a gente sai disso? Nós falamos que existem os obsessores, esses espíritos que nos influenciam a fazer coisas que não deveríamos fazer, mas que ainda gostamos. Como é que a gente sai disso? Pode o homem eximir-se dessa influência? Pode. Né? Como? Se esses espíritos se apegam aos nossos desejos, se a gente mudar os desejos, muda as companhias. Não é? É o que acontece aqui também. Você vai para um grupo que gosta de beber bebida alcoólica. Aí você entra para o espiritismo, com outra religião, ou resolve não beber mais, você começa a incomodar o grupo. Então o grupo começa a não te chamar mais para o churrasco, né, para a bebida, porque você vai incomodar. Aí você vai achar um outro grupo. Roberto, pode acontecer também no obsessão influenciar a pessoa, se a pessoa tiver uma energia boa e tiver um caminho do bem, o obsessão influenciar o outro que está no caminho mal, vice-versa. O espírito influenciar para o bem? Né? Não, tipo assim, imagina uma pessoa boa, com energia boa e uma ruim. Encarnadas? Aí o obsessor dessa ruim fala para ele assim, sai de perto dele, inclusive na cabeça dele, não, entendeu? Tem isso. Agora,
ela que quis afastá-lo. Então, é desejo e pensamento. Né? Isso aqui até nós já trabalhamos aqui no sofrimento. Isso que você está falando, André, é isso aqui, ó. Tá? Bastante conhecido. E tem sempre os espíritos que nos apresentam a espiritualidade, o que fazer para ser uma pessoa mais espiritualizada, e aquele que nos apresenta os prazeres da matéria e fica só nisso. A gente vai dar ouvido para quem? O que a gente gosta. Né? Aí a gente não vai julgar também, não é nenhum juízo de valor, é o que a gente é. Esse mundo é assim. Tem dia que você quer fazer o bem, tem dia que você não quer. Né? Você quer ir para a festa. Vai. Nós estamos caminhando, conhecendo os dois lados. Né? Também a gente não vai, o Espiritismo não proíbe nada. Né? Isso não é, né, você proibir. Não, orienta sobre a evolução, sobre o cuidado do corpo. Porque quanto mais... Por que o Espírito não bebe, não fuma, não usa droga? Porque quanto mais eu ficar aqui nesse corpo, mais tempo eu vou ter para evoluir aprendendo as coisas. Então, eu vivendo 100 anos aqui, né, lúcido, aprendendo as coisas, modificando algumas coisas em mim, né, dá menos trabalho para a espiritualidade do que eu desencarnar, programar para reencarnar, para aprender. Então, se eu ficar aqui mais tempo, né, melhor ficar com uma de 100 que do de 50. Fala, Léo. Tenho uma outra pergunta. Todo esse conhecimento que você adquire, né, esse parte espiritual, certo? Quando você morreu, você leva ele. Continua, a gente conquista e não perde. Certo. Depois, se você reencarnar de novo, isso traz... É tirado de você ou não? Não. Fica em germe. Todos nós temos o germe do bem dentro de nós. Só que a gente vai colocando umas barreiras do orgulho, da vaidade, do egoísmo, tudo, e aí a luzinha fica lá dentro. Quando a gente começar a tirar as barreiras da luz, faz igual Jesus falou, brilhe vossa luz. Vós sois a luz do mundo. A gente já é luz, né? A gente já tem esse conhecimento, né? Como o Sócrates, os filósofos falavam, né? E tira da pessoa os seus conceitos que estão aí. Em alguma época, né? Eu aprendi e agora eu vou recordando e ampliando isso. Fala, Chico. Isso também acontece também, por exemplo, conhecimento da vida, do dia a dia. Por exemplo, a gente vê, o professor, a gente vê que tem alunos que têm facilidade, por exemplo, no meu caso, com a matemática, e aqueles que não vai, né, não vai. Daí a gente conhece outros, eu tive problema com português, e outros tinham mais facilidade. Eu li uma coisa assim, aquele que tem mais facilidade, ele já encarnava no Brasil uma vez. E a gente tem dificuldade, já veio de fora, uma coisa assim, nesse sentido. Aí você está falando das habilidades, né? Então, aquilo que a gente exercitou em outra vida, a gente vê também como uma habilidade maior. Então, tem aluno que você tem que ter uma habilidade maior em matemática, e o outro você tem que se esforçar mais para ele ir, porque ele vai. Ele não vai, não. Ele vai no outro ritmo, né? Agora, a escola tem que trabalhar a diversidade, coisa que não faz, não todos, né? Porque cada um e as 12 inteligências, né, que existem ainda não entraram na sala de aula, fica só no cognitivo e coloca um padrão e todos têm que atingir esse padrão. 2 minutos só para eu entrar na terapia de obsessivo que eu não entrei. A terapia, então, é um tratamento. Como é que a gente trata para se livrar dos obsessores? Olha lá, o que diz Joana de Anjos nesse livro? Enquanto persiste o ressentimento, aquela nossa mágoa que a gente não perdoa, a malquerença, não gostar de alguém, a desconfiança, não confiar em ninguém, o rancor por falta de perdão, a obsessão vai permanecer. Que é isso que atrai, né? Fica queimando, né? E isso pode levar até a uma alienação mental, à loucura. A culpa, a raiva, sentimentos pesados desequilibram o indivíduo, né? Tanto é que, às vezes, a gente conversa com as pessoas que estão aí andando na rua e ela não quer voltar para casa porque teve um desentendimento, ela não perdoa ninguém, preferiu morar na rua do que voltar para a família. Então, já está uma loucura ali, né, se desenvolvendo. E aí o remédio é esse que Jesus veio trazer. Amor. Né? É o primeiro medicamento que nos leva a querer o esclarecimento, que é o estudo, que é isso que a gente faz aqui, estudo é para conhecer a vida, se conhecer, e a partir do esclarecimento do que deve ser feito,
e sobre a finalidade da vida, que é justamente amar, nós vamos chegar no filho do amor chamado perdão. Né? O perdão nos desliga do obsessor, de perdão dele e nosso. E a partir daí se conscientizar, né, quem está sofrendo essa obsessão, para se reabilitar, mudando o comportamento mental e espiritual. Para isso exige esforço, né? Não é do dia para a noite. E cada um de nós é responsável pela própria vida. Né? Isso é obsessão e sofrimento, porque nós elegemos comportamentos doentios ao invés daquilo que a mamãe ensinou quando a gente era criança. Né? E com isso a gente se liberta pelo amor. Então, o amor é a terapia desobsessiva que libera o ser do sofrimento, que é a sua falta de cuidado gerou. Então, isso tudo que eu falei é para chegar aqui. A terapia desobsessiva é amar. E há 2000 anos, né, que nós ouvimos isso. Então, a mente em harmonia com a vida, a organização física em equilíbrio, a emoção dirigida para o bem, para o progresso e para a felicidade, que é o que devemos buscar. Então, aí, os livros, né, que eu li para a gente conversar. Muito obrigado pela participação. Que a gente possa ver toda semana, a gente poder entender a vida e ser mais feliz. E a gente termina sempre, começa sempre pensando em Jesus. E quando pensamos em Jesus, ele se aproxima de nós. Esse Jesus que está à nossa frente nesse instante, perguntando para nós: o que você quer? Porque assim perguntou o cego Bartimeu ao longo da estrada de Jericó, o que ele queria que ele fizesse. E o cego colocou como prioridade voltar a enxergar. E nós? Qual é a prioridade que vamos dizer a Jesus nesse instante? Senhor, que eu veja as pessoas além da matéria, como um espírito como eu, em evolução, em crescimento, em sentimentos que evoluem, porque eu sinto a necessidade, a carência, a sede do amor, na necessidade de amar. E amar é servir, é olhar o outro como muito importante na minha vida e servir como mordomo fiel às leis maiores, porque todos os que evoluíram foi porque assim o entenderam. Está do nosso lado também o nosso mentor, nosso guia espiritual, sorrindo, porque estamos no melhor lugar nessa noite, nos fortalecendo, nos abraçando e irradiando em nossa direção os melhores fluidos, energia e luz, para que se desfaça em nós toda mágoa, ressentimento, tudo aquilo que nos faz sofrer. E assim, Senhor, cumprimos mais um estudo dessa casa, de fraternidade e de amor. Obrigado. Seja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite.